Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Segundo livro do profeta Samuel, capítulo de número 6. Nós vamos fazer a leitura do verso 11 até o verso 11 e o verso 12. E eu creio que o Espírito Santo vai nos direcionar aqui hoje. A Bíblia diz assim: a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua família. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Olhe para mim, preste atenção nessa introdução. Davi está nos primeiros movimentos do seu reinado. Ele está tomando as primeiras decisões do seu governo. E ele começa com uma escolha. Ele quer levar a arca de Deus para Jerusalém, reconhecendo que o centro do seu governo seria a adoração, o temor a Deus e a reverência à sua presença. Davi então descobre que a arca está em um local esquecida e abandonada por muitos anos. Agora pense, como somos capazes de esquecer e deixar para trás algo tão poderoso muitas vezes em nossa vida? Naquela hora, a arca de Deus está há muitos anos esquecida, guardada num galpãozinho, num quartinho, num puxadinho. A arca capaz de conduzir o povo às maiores batalhas e vitórias. A arca que concentrava a história está esquecida. E Davi diz assim: vou buscar, vou trazer e vou colocar no centro do meu reinado. Ele vai e ele faz o seguinte: reúne 30.000 dos seus melhores guerreiros, prepara um carroção novo, e ele tem 3 elementos nesse momento, Adelita: números, homens e coisas. Você pode repetir comigo? Números, homens e coisas. 30.000 números, melhores guerreiros, homens, um carro novo, coisas. Só que aquele dia, escuta, números, homens e coisas frustraram Davi. Porque quando a gente confia em números, homens e coisas, a tendência e o risco da gente sair frustrado é muito grande. Quando a gente coloca as nossas expectativas em números, homens e coisas, a gente corre o risco de sair frustrado. E eu vim dizer para você aqui hoje: a nossa confiança não está em números, a nossa confiança não está em homens, a nossa confiança não está em coisas, a nossa confiança está no Senhor. Eleva os meus olhos, para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, o Criador do céu e da terra. A minha confiança está em Deus. Alguém pode aplaudir a Ele? Ele vem caminhando com números, homens
e coisas, e de repente o boi tropeça, a arca tende a cair em um homem chamado Uzá. Uzá significa força. Uzá tenta com sua força, com seu braço segurar a arca. Uma tragédia acontece naquele dia. Uzá é rompido no meio. A arca então se revela um elemento perigoso. Ouve isso. E eles falam: e agora, o que a gente faz? Davi vê uma casa na beira da estrada e diz: quem mora ali? Talvez um soldado diz: vou saber. Alguém diz assim: é Obed-edom. Pois vá lá e bata na porta da casa dele. O rei mandou guardar a arca aqui. Glória a Deus. Um cara acabou de morrer porque encostou nela. Aquilo é um problemão que ninguém sabe como resolver. E alguém que não era amigo do Obed-edom disse assim: vamos largar na casa desse cara e problema dele, até a gente descobrir o que faz. A arca fica na casa de Obed-edom. Davi e seus homens seguem para Jerusalém de cabeça baixa, e a Bíblia diz que por aquele período Davi chorou muito, Rubi. Chorou muito. Está me ouvindo? Passados 3 meses, anote isso, é importante. 3 meses. Davi está lá cabisbaixo, e alguém vem e diz: rei, preciso contar uma fofoca para o senhor. Estou chegando agora que eu vou chegar na nossa leitura, era só uma introdução até aqui. Longa, né? Mas tudo bem. Rei, lembra o Obed, o cara que a gente deixou a arca? Sei. Então, lá na casa dele, vaca que não dava cria começou a dar cria. Terra que não dava fruto começou a dar colheita. Os filhos que estavam longe do Senhor voltaram para casa e abandonaram o vício. O casamento que estava frio se renovou. A saúde que estava precária, Deus levantou e curou. Ele e tudo que diz respeito a ele foi abençoado por demais. O que eu quero te dizer? Naquele exato momento se abre uma visão, onde a presença de Deus está, o favor de Deus floresce. Diga comigo: onde a presença de Deus está, o favor de Deus floresce. Levante a sua mão e diga forte: onde a presença de Deus está, o favor de Deus floresce. Aquela casa foi escolhida com um propósito. Não foi ele que escolheu receber a arca, mas foi Deus que de alguma maneira conduziu a sua presença até a sua casa. Deixa eu te dizer, é o próprio Deus batendo a sua porta hoje, dizendo: me deixe entrar, me deixe entrar, me deixe entrar, porque se eu entrar, diz o Senhor, eu mudo a tua história, eu mudo a tua vida, eu mudo a tua casa, eu mudo, as notícias vão mudar. Segure na mão de alguém e diga: ele está batendo a porta. Diga: a casa foi escolhida, foi favorecida, foi abençoada. Posso liberar uma palavra que eu creio? Deus está batendo a porta da tua casa e dizendo: deixe eu entrar para te favorecer e te abençoar. E eu quero crer que isso é profético. Abril, maio e junho, o Senhor nos abençoará. Ele está batendo a porta.
Bate aí no nome de alguém, diga: Ele está batendo a porta, Ele quer entrar. Agora o que a gente precisa entender, e para onde eu quero te levar nesta noite, é porque o texto diz, olha o verso 12: e disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom e tudo que ele possui, leia comigo, por causa da arca de Deus. O que parecia maldição para uns, era bênção para o outro. E por quê? Vamos ver por toda a Bíblia o que a Bíblia fala sobre a arca de Deus. E eu creio que isso pode mudar a nossa casa hoje. Eu não quero que você leve um objeto místico para casa, mas eu quero que você tenha consciência do que aquilo representava. Número 1, tome nota: a arca era o lugar onde Deus falava. Êxodo 25, verso 22. A arca era o lugar onde Deus falava. Ali sobre a tampa, no meio dos dois querubins, que se encontram sobre a arca da aliança, olha o que diz: me encontrarei com você e lhe darei todos os meus mandamentos destinados aos israelitas. Deus está dizendo: há um lugar onde eu vou falar, e esse lugar que Deus fala agora está dentro da casa de Obed-edom. Pergunta que eu lhe faço: sua casa está aberta para a voz de Deus? Quando Ele abre a porta para a arca, Ele abre a porta para a voz. Pergunta que eu lhe faço: sua casa é um lugar onde Deus fala? Onde Deus tem voz? Eu quero que a minha casa seja um lugar onde Deus fala, onde Deus tem voz. Porque sobre o tampo da arca, a Bíblia diz que Deus falava. A Bíblia diz em Deuteronômio 28: se ouvires a voz do Senhor teu Deus, Deus tem voz e Deus fala. O Senhor fará com que estas bênçãos venham sobre ti. O que Ele está dizendo é: abra a tua casa para que eu fale, abra a tua casa para que eu fale nas escrituras, abra a tua casa para que eu fale nos momentos de oração, abra a tua casa para que eu fale na adoração, abra a tua casa para que eu fale. Levante a tua mão e diga: estou abrindo a minha casa para Deus falar. O nosso Deus não é uma imagem muda, o nosso Deus é um Espírito vivo. Quantos podem dar glória a Deus? Segunda observação: Ele abriu a porta. Hebreus capítulo de número 9, verso de número 4, diz a Bíblia: estava na arca, olha só, onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, acompanhe, totalmente revestida de ouro. Nessa arca estavam
o vaso de ouro contendo o maná, e a vara de Arão que floresceu, e as tábuas da aliança. Sabe o que ele está abrindo a porta? Para a memória da fé. Anote isso. Abrindo a porta para a memória da fé. Aqui cabe, eu acho, um equilíbrio. Se ele abriu a porta, no primeiro ponto que a gente leu, para ouvir o que Deus está dizendo, agora ele está abrindo a porta também para o que Deus fez e falou. E a gente precisa parar de ser extremista. Tem gente que só ouve, quer ouvir o que Deus está falando e ignorando o que Deus falou. Tem gente que só ouve o que Deus falou e está ignorando o que Deus está falando. Vou ajustar isso para que você entenda qual é o meu ponto neste momento. Deus fala e Deus falou. Amém? O que acontece é que tem muita gente que conhece Deus hoje, mas não valoriza a história de Deus ao longo do tempo. São pessoas que removem marcos antigos, são pessoas que cruzam linhas que não deveriam ser cruzadas. Existe uma voz de Deus falando hoje, mas existe uma voz de Deus que falou no passado. Então, para uns, tudo de hoje é bom, tudo do passado é ruim. Mas do outro lado, o mesmo erro acontece de maneira inversa. Tem gente que parou nos anos 80, 70, e para ele, só as músicas do passado que são boas, só as igrejas do passado que são boas, só os pastores do passado que são bons, só as mensagens do passado que são boas. A Bíblia não aprova nenhum e nem outro nos seus extremos. Amém? Amém? A Bíblia diz que quando uma pessoa diz que os tempos passados são melhores do que estes, a Bíblia diz que é um tolo. Só um tolo diz, os tempos passados foram melhores que estes. A Bíblia diz, não sou eu. É preciso abrir a porta para o que Deus quer fazer hoje, e abrir a porta para a memória do que Deus já fez na história da fé. Quer ver sua casa ser abençoada? Abra suas portas para o falar de Deus hoje, e para a memória da fé, tudo que Deus já fez. Os elementos que estão ali são o maná. Já falei sobre isso no momento anterior. O que é o maná? É a lembrança do cuidado, do zelo de Deus nos momentos de crise. O que está ali? O cajado de Arão que floresceu, a vara que floresceu. Eu pergunto, você tem reconhecido o cajado que te guiou até aqui? A vara que te conduziu até este lugar? O que eles tinham que guardar ali? O maná, lembrar da provisão. O cajado, lembrar da condução. E as tábuas, lembrar das escrituras. Por que aquela casa foi abençoada? Porque havia voz profética e havia memória da fé. Você precisa hoje colocar a voz profética e a memória da fé em equilíbrio dentro da tua casa, e você vai ver sua casa sendo abençoada de maneira histórica. Alguém pode dar um aplauso ao Senhor nessa noite? Em terceiro lugar, por isso que eu estou te falando, não é o elemento arca, é a mensagem que ela traz. Entrou na casa dele a arca, onde o foco é a adoração. Diga comigo, foco na adoração. 1 Crônicas 16, verso 4 diz assim:
Davi nomeou alguns dos levitas para ministrarem diante da arca do Senhor, fazendo petições, dando graças e louvando o Senhor, o Deus de Israel. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou a Asaf e os seus parentes de louvar ao Senhor com salmos de gratidão. Davi coloca a arca no centro e ele diz assim: eu quero gente cantando, eu quero gente adorando, eu quero gente celebrando, apresentando os pedidos, apresentando adoração e construindo salmos de louvor ao Senhor. O que Davi entendeu? Epa, a arca deve ser o centro de adoração. Faça da sua casa um centro de adoração. Faça na sua casa um lugar de louvor. Faça a sua casa um lugar de salmos, de hinos, de orações, de intercessões. Faça na sua casa um lugar de celebração e de adoração ao Senhor. Levante na sua casa um altar de adoração. Amados, ele coloca a arca como um centro, um foco de adoração. Irmãos, enquanto há adoração, tudo vai sendo mudado. Enquanto há adoração, transformações vão acontecendo. Existe um princípio muito poderoso da adoração. Deixa eu te ensinar isso aqui. Você fica parecido com aquele que você adora. A adoração provoca uma impressão em você. O Salmo 115 diz que quem adora fica igual ao objeto adorado. Quem adora a Deus fica parecido com Deus. Quem adora Deus fica parecido com Ele, porque a adoração nos transforma. E eu vim te dizer nessa noite bendita: levanta na tua casa um foco de adoração, porque enquanto houver um foco de adoração, você e tudo ao seu redor são transformados pela presença, são transformados pela atmosfera, pela ambiência da presença de Deus. Quem está comigo? Em quarto lugar, eu preciso que você preste muita atenção agora. O que a arca representa? Diga comigo: lugar de intimidade. Hebreus capítulo 9, verso de número 8, diz o texto sagrado. Hebreus 9, verso 8. Dessa forma, o Espírito Santo estava mostrando que ainda não havia sido manifestado o caminho para o Santo dos Santos, enquanto ainda permanecia o primeiro tabernáculo. Isso é uma ilustração para os nossos dias, indicando que as ofertas e os sacrifícios oferecidos não podiam dar ao adorador uma consciência perfeitamente limpa. Grife isso: consciência perfeitamente limpa. Vamos para o verso de número 19 do capítulo de número 10. Grife esse texto. Portanto, irmãos, Hebreus 10, 19. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo. A arca era o lugar mais íntimo que se podia chegar. Havia um ambiente no tabernáculo e ele era dividido em 3 etapas, 3 estágios, 3 compartimentos. Quando você entrava na estrutura do tabernáculo, você encontrava primeiro o altar do holocausto e a pia de bronze.
Era um ambiente de purificação, onde todos os homens podiam ir para levar o seu sacrifício, e havendo derramamento de sangue, o sacrifício queimado, e se lavando nas águas da pia de bronze, aquele homem recebia purificação dos pecados. Um rito cerimonial. Mas havia um lugar chamado o Santo Lugar, onde neste segundo compartimento, esse segundo ambiente, vá desenhando isso na sua cabeça, havia uma mesa com pães, um candelabro, representando um ambiente de comunhão com Deus e adoração, onde só os sacerdotes podiam entrar. Era um lugar exclusivo, limitado, onde ninguém tinha acesso, ou melhor, poucos tinham acesso. Mas havia um terceiro compartimento, prestem muita atenção nessa explicação. Havia um terceiro compartimento, menor, algo como que uma sala, não muito maior que isso, 4, 5 de comprimento por 7, 8 de largura, uma sala. E este lugar era chamado de o Santíssimo Lugar, onde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava para fazer a expiação de todo o povo. Esse lugar ficava fechado por um véu, e lá dentro, no lugar mais íntimo, estava a arca do concerto. Olhe para mim. O que eu vim te dizer é que Deus quer nos conduzir ao lugar mais íntimo da sua presença. O que eu vim te dizer é que esse era um processo de um ritual da religião judaica. Este era o processo ritual da religião judaica. Mas Cristo Jesus, na Páscoa de sua morte, celebra pela última vez a Páscoa judaica, e celebra pela primeira vez a ceia da igreja. Ele encerra a religião do judaísmo, e ele abre agora um novo momento, que é o momento do cristianismo, onde pela morte do Cristo o véu foi rasgado, e o lugar antes inacessível, antes intocável, antes impenetrável, agora por meio do sangue de Jesus, que nos dá uma consciência perfeitamente pura, limpa e lavada dos pecados, nos permite entrar e desfrutar de uma comunhão com Deus. Agora pense comigo em toda essa volta de milhares de anos da arca, 4.000 anos entre Moisés e Jesus. Ouçam, é muito importante. A trajetória tem um lugar de exceção. Por um momento, a arca não ficou em um lugar envolvido por um véu, onde só o sumo sacerdote podia entrar. Mas por 3 meses, ela ficou numa casa simples, de um homem simples, e o lugar inacessível era a sala, um quarto, um cômodo da casa de um homem comum. Deus fez sua intimidade repousar na casa de uma pessoa,
como que profeticamente dizendo: haverá um dia em que a minha presença não estará mais encoberta por um véu, mas que este véu será rasgado do alto a baixo, do céu para a terra, para que todo aquele que crer no sangue precioso do Cristo que morreu na cruz, tem agora pelo sangue consciência purificada e livre acesso à presença de Deus. São os pecados que fazem separação entre o homem e Deus, e o remédio para o pecado já foi aplicado. Foi Jesus morrendo por mim e morrendo por você, onde naquela sexta-feira Ele disse: está consumado, e o véu se rasga para dizer a nós: há um livre acesso a esta presença. A história de Obed-edom me faz lembrar que a minha casa pode ser o lugar da intimidade neste dia. Segure na mão de alguém e diga nesta noite: Deus quer te conduzir ao lugar mais íntimo e plantar de forma definitiva a presença dEle em nossas casas, em nossas vidas, em nossa família. Quantos podem dizer amém? E dar um aplauso bem forte ao Senhor. Fique de pé, por favor. Levante as suas mãos aos céus e comece a orar. Comece a glorificar. Comece a adorá-lo e dizer que Ele é santo, que Ele é majestoso, que Ele é vivo, que Ele é digno. Nada continuou como estava. A presença provocou mudanças e notícias de transformação, de restauração, de favor e de graça. Levante alto as suas mãos e diga: meu Deus, nesta noite eu te peço, traz as mesmas mudanças de Obed-edom para a minha vida e para a minha casa neste dia. Eu quero ouvir tua voz, celebrar a fé, adorar o teu nome e viver a intimidade. Senhor Jesus, eu reconheço tua morte, teu sangue e o teu perdão sobre mim neste lugar. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Dê um glória a Deus e adore a Ele com toda a tua força. Há uma mudança chegando nesses dias. Haverão notícias de transformação nesses dias. Pelo novo e vivo caminho que é o sangue de Jesus, nós estamos em sua presença. Sua presença transforma, sua presença liberta, sua presença modifica, sua presença realiza. Alguém pode adorar, alguém pode engrandecer. Há uma presença santa e bendita entrando neste lugar.
Há uma presença viva agora, que quer caminhar com você todos os dias. Clame a Ele dizendo: eu tenho fome, tenho sede da Tua presença, meu Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Diz Deus, Deus está aqui. Tão certo como o ar que eu respiro. Certo como eu te falo, certo como eu te falo. Vai orando. Entra na intimidade com Deus. Expõe teu coração e diga: Senhor, eu não consigo mais conviver com os meus pecados. Senhor, eu não posso viver longe da Tua presença. Senhor, eu não quero viver uma vida fraca, vazia e sem a Sua graça. Restaura, Jesus, histórias aqui hoje. De tal maneira, meu Pai, que vidas sejam transformadas, edificadas, fortalecidas e ministradas com o Teu poder. Ó presença bendita, Tu estás neste lugar, Tu estás neste lugar. Eu quero que você preste muita atenção. Como começou a mudança na vida e na história de Obed-Edom? Quando alguém bate a sua porta, ele abre essa porta e alguém está dizendo: a arca vai entrar na tua casa. Me parece que ele não tinha muita escolha naquele dia, afinal era uma ordem do rei. Mas o que eu quero é que eu sempre falo para vocês, é isso que vocês têm que entender. A Bíblia toda só tem uma história e uma mensagem. Eu sempre digo isso para vocês. A Bíblia toda ela é uma única história e uma única mensagem.
E é por isso que lá no livro do Apocalipse vai dizer assim, no capítulo 3, no verso de número 20: eis que estou à porta e bato. Como começa a mudança da vida de Obed-edom? Quando a presença de Deus bate a porta de sua casa, e ele então abre a porta para que tudo seja mudado. A Bíblia é uma única história, de uma única mensagem, que Jesus nos deixa claro ao escrever à igreja de Laodiceia: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. E ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Deus, mais uma vez, vem bater a porta da minha vida e da sua vida, da minha casa e da sua casa, desta igreja, da nossa igreja. E a grande pergunta é: nós vamos atender a porta no momento em que Ele bate? Quantos entendem isso? Quantos podem abrir a porta para Jesus e dizer: pode entrar, Senhor, pode entrar, Senhor, pode entrar no mais íntimo da minha casa, pode entrar nos cantos escondidos e sombrios do meu coração, pode entrar, Senhor, na minha intimidade, pode entrar, Senhor, faz da minha casa, da minha vida, o teu lugar de habitação. Quantos podem abrir a porta para Ele neste dia e receber pelo sangue de Jesus o perdão dos pecados e desfrutar de uma nova vida, de uma nova consciência, livre e liberta, onde não temos mais medo de Deus, mas convivemos com Ele e desfrutamos de sua doce e santa presença. Se você recebe essa palavra, se você crê no que eu estou pregando nesta noite, Deus está te dizendo: deixe-me entrar na tua vida, deixe-me entrar na tua casa, deixe-me fazer a mudança e a transformação que você tanto precisa. Quantos podem dizer amém? Quem recebe essa palavra, coloque as mãos sobre o teu coração. Jesus está aqui, entrando em muitas vidas que hoje começam a ser restauradas pela doce e santa presença de Jesus. Sinta essa presença, receba essa presença, deixa Ele entrar e realizar algo novo. Ouça o que eu vou lhe dizer, continue com seus olhos fechados. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pelo sangue de Jesus podemos estar nessa presença com uma consciência limpa, perdoados e salvos, pois Ele morreu para nos perdoar e ressuscitou para nos dar a vida. Se você precisa de um Salvador, Jesus é o Salvador. Se você precisa de um Senhor, Jesus é o Senhor que porá ordem à tua vida e à tua casa. O que você precisa nesta noite é recebê-lo como seu Salvador e como Senhor de sua vida. Se você pode e deseja, é seu desejo recebê-lo assim,
Quero orar por você agora, para que o próprio Espírito bata a porta do teu coração, e você sinta agora Ele batendo e pedindo: deixe-me entrar em tua vida hoje. Quem sabe você esteve fechado pela religião, fechado pelos seus traumas, fechado pelos seus pensamentos e ideias, mas hoje você diz: eu abro a porta do meu coração, para que Jesus faça uma obra de transformação. A Bíblia diz: quem crê no coração e confessa com os lábios é salvo. Eu oro em nome de Jesus, para que você comece sua vida nova hoje. Se você deseja entregar sua vida a Jesus hoje, ore comigo e com a igreja, e ao final eu te convido a abrir a porta. Repita comigo dizendo: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor morreu na cruz, para o perdão dos meus pecados, e ressuscitou para me dar a vida eterna. Eu preciso de Ti, como Salvador e como Senhor. E nesta hora eu renuncio o pecado, peço perdão pelos meus erros, e consagro a minha vida ao Senhor neste lugar. Eu creio e abro a porta para que o Espírito Santo comece e complete a obra em mim. Senhor Jesus, eu te invoco como meu Senhor e meu Salvador. E ao Deus Criador, a partir de hoje, eu chamo meu Pai e o Espírito Santo. Vem agora habitar em mim. Diga: nesta noite eu abro a porta do meu coração e da minha vida para o Senhor entrar e mudar o que precisa ser mudado. Se você crê na oração que fizemos juntos, diga amém. Ainda com os seus olhos fechados, apenas escute. Eu quero ser apenas uma voz que lhe ajuda. A obra do Espírito Santo está sendo feita dentro de você. Se você hoje confessou seus pecados, entregou sua vida a Jesus e abriu a porta para Ele, e você nunca fez uma oração como essa, mas a noite de hoje você ouviu Ele bater a porta e você abriu para Ele entrar, é a primeira vez que você faz uma oração assim, entregando sua vida a Jesus. Eu vou contar até 3, e no momento que eu contar até 3, para um testemunho no céu, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder e segurá-la lá em cima. Se você fez esta oração pela primeira vez, se arrependendo dos seus pecados e convidando Jesus para entrar, quando eu contar 3, você vai levantar a sua mão mais alto que você puder e segurá-la lá em cima. A igreja vai estar em oração por você. Eu conto 1, 2, 3. Levante a sua mão, você que fez essa oração pela primeira vez. Segure sua mão o mais alto que você puder, por um instante. Segure sua mão o mais alto que você puder, por um instante. Você que está com a mão levantada, por favor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu preciso orar por você e abençoar a sua vida. Vem filho, vem filha. Você que levantou a mão hoje para Jesus, está vindo a primeira, está vindo a segunda, está vindo a terceira. Começou algo novo na sua vida, filha. Ele entrou, oh querido, Ele entrou. Vem, desce da galeria, pede licença aí, vem. Jesus está operando algo lindo aqui. Chora. Na presença dEle é o melhor lugar para você chorar. Na presença dEle tem consolo. Ele bateu a porta e você abriu hoje.
Ele vai entrar na sua vida. Sabe, às vezes a gente sofre tantas exclusões. A gente sofre tantas exclusões. E de repente a gente é aceito, acolhido e transformado. Diz para Jesus que você cansou de andar sozinho, cansou de andar sozinho, e que agora Ele vai andar com você. Pai, eu oro nesta abençoada noite, e obrigado pelo Evangelho infalível para transformar os homens e as mulheres. Opera na vida destas pessoas algo novo e inestimável, pois o Senhor entrou para ficar e para nunca mais os deixar. Senhor, eu libero esta palavra sobre eles, pois o diabo perdeu o poder. O Senhor está na vida deles, a partir de hoje e para sempre. Olhem para mim por um instante, deixa eu tentar resumir a história para vocês. Obed-edom de repente viu sua casa mudada, porque ele abriu a porta para ele entrar. Mas sabe o que é lindo? A arca vai para Jerusalém, e sabe quem está junto da arca? Obed-edom. A arca vai para o templo, e sabe quem está junto da arca? Obed-edom. Obed-edom morre, sabe quem fica junto da arca? Os filhos de Obed-edom. Os filhos de Obed-edom morrem, sabe quem continua junto da arca? Os netos de Obed-edom. Porque a decisão que vocês tomaram hoje de deixar Jesus entrar vai mudar a vida de vocês, vai mudar a vida dos seus filhos, vai mudar a vida dos seus netos, e as próximas gerações serão abençoadas, porque Deus entrou na sua casa. Você crê nisso? Que Deus te abençoe ricamente. Eu quero te dizer, Ele bateu a porta e você deixou entrar. Eu vou pedir só mais um último favor para vocês, e eu prometo que é o último. Vocês vão seguir aqui pela minha esquerda, à direita de vocês, e a gente vai pegar o nome de vocês para continuar orando, porque nós queremos dizer: a vida de vocês não será igual, nunca, nunca, nunca mais. Amém? Siga aqui, por favor. Siga aqui, por favor. Siga aqui, por favor. Siga aqui.